Associação de resistências elétricas. Vamos então ver os componentes de um circuito elétrico. Um circuito elétrico não é nem mais nem menos do que um conjunto de componentes ligados por fios que inclui geradores e receptores. Temos aqui alguns símbolos para esses diferentes componentes. No caso dos geradores de tensão, temos estas duas possibilidades, havendo naturalmente outras. No caso de uma pilha ou de uma bateria, que normalmente é o que aparece com maior frequência no ensino secundário, se bem que podemos ter outras possibilidades, de qualquer das formas. Temos então aqui uma pilha e uma bateria em que o segmento maior corresponde ao polo positivo, o segmento menor ao polo negativo. Vamos então ver agora alguns receptores. Temos aqui uma lâmpada. A lâmpada transforma energia elétrica em energia luminosa e em calor. Temos aqui o interruptor aberto e fechado. Não deixa passar corrente, deixa passar corrente. Temos aqui os fios de ligação. Podemos ter resistências fixas ou variáveis. A resistência fixa tem um valor determinado, variável, como o nome indica, podemos variar esse mesmo valor. Este tipo de resistências muitas vezes aparece associados a equipamentos em que podemos rodar um botão e, em resultado disso, podemos alterar, por exemplo, o nível de intensidade sonora, por exemplo, num equipamento sonoro. Podemos ter aqui diodos emissores de luz, os LEDs, que têm esta representação simbólica, e depois os aparelhos de medida. Tem aqui o voltímetro e o amperímetro, mas podemos naturalmente ter outros como o ohmímetro, o capacitímetro, entre outros. Eu represento aqui alguns circuitos elétricos. Reparem, temos aqui o nosso gerador, uma pilha, por exemplo, o interruptor e uma lâmpada. Neste caso, o interruptor está aberto, não passa a corrente, a lâmpada não acende. Aqui já acende. Depois, aqui à frente, já temos aqui alguns aparelhos de medida, o amperímetro que permite medir a corrente elétrica, o voltímetro que permite medir a diferença potencial nas extremidades da lâmpada. Cá em baixo temos exatamente uma representação idêntica, só que substituímos a lâmpada por resistências. Aqui neste último circuito será uma resistência, mas na notação americana. Podemos ter, por exemplo, uma resistência variável, em que temos aqui o voltímetro que mede a diferença de potencial nos terminais da pilha ou do gerador, como queiramos, e o amperímetro que mede a corrente aqui no circuito. Temos aqui um circuito também relativamente simples, um gerador, uma pilha, um interruptor e um LED, um diodo emissor de luz. Normalmente, quando se coloca um LED, para evitar queimar o LED, é importante colocar uma resistência que tem que ser com um valor tal que impeça que o LED possa queimar. Os componentes que vimos atrás, nomeadamente geradores e receptores, podem ser associados de diferentes formas. Podem ser associados em série e em paralelo. Podemos fazê-lo com resistências. Temos aqui três resistências R1, R2 e R3, ou seja, quando se sucedem umas às outras, então estamos numa associação de componentes em série. Isto que é para resistências, lâmpadas, LEDs, motores, podia ser inclusivamente geradores. Já devem ter reparado que, por exemplo, no caso de algumas lanternas ou determinado tipo de equipamentos, nós temos que colocar várias pilhas e então, em alguns casos, as pilhas estão associadas também elas em série, se bem que também, noutros casos, podem estar associadas em paralelo. Reparem que, neste caso, cada componente sucede ao anterior, ou seja, estão uns a seguir aos outros. No caso da associação em paralelo, reparem se
imaginássemos que a corrente chegava, por exemplo, neste ponto, neste caso vamos falar de associação de resistências elétricas, nós tínhamos aqui uma derivação, uma parte da corrente ia para a resistência R1, outra parte para a resistência R2 e depois outra parte da corrente ia para a resistência R3. Depois juntavam-se novamente neste ponto e então tínhamos a corrente de saída igual à corrente de entrada. Por exemplo, temos aqui as duas representações possíveis. É evidente que não podemos, além das resistências elétricas associadas em paralelo, podemos ter lâmpadas, LEDs, motores, geradores, entre outros. No caso de termos componentes associados com outros em paralelo, nós temos aquilo que chamamos uma associação mista de componentes. Ou seja, se olharmos para estas resistências que aqui estão, R2 e R3 estão associadas em paralelo. O que é que acontece aqui? Depois da resistência R1, nós temos esta associação em paralelo. Uma associação deste tipo, em que tenho uma resistência em série com uma associação de resistências em paralelo, tem a designação de associação mista de resistências elétricas. Naturalmente, para outros componentes, teremos exatamente a mesma situação. A lâmpada L1 está associada em série com as lâmpadas L2 e L3 que se encontram associadas em paralelo. Então temos uma associação mista. Para os LEDs pode ser a mesma coisa, para motores, e para outro tipo de componentes que possam aparecer em diferentes circuitos. Associação de resistências elétricas em série. Consideremos aqui um circuito onde temos um gerador, uma pilha, 3 resistências associadas em série e uma lâmpada. Naturalmente que a corrente em todos os componentes deste circuito vai ser sempre a mesma. Estão todos os componentes associados em série. A questão que se coloca é a seguinte: será que é possível substituir todas estas 3 resistências por uma só que faça o mesmo efeito? Na prática, verifica-se que isto é possível e então nós obtemos aquilo que se chama um circuito elétrico equivalente, ou seja, vamos substituir este circuito por outro que desempenhe exatamente as mesmas funções. Então, vamos ver se é possível substituir estas 3 resistências por uma só que faça o mesmo efeito. Se elas estiverem associadas em série, a resistência equivalente é igual à soma das várias resistências, ou seja, a resistência equivalente destas 3 resistências há de ser R1 mais R2 mais R3. Naturalmente que se no nosso circuito tivéssemos N resistências, a resistência equivalente seria o somatório, é o que quer dizer este símbolo, das N resistências que constituem o circuito. Então, o que é que temos aqui assim? Neste caso, como temos as 3 resistências associadas em série, basicamente é o mesmo circuito que tínhamos anteriormente, o que se fez aqui assim foi colocar amperímetros em diferentes pontos do circuito. Colocou-se aqui um amperímetro A1, um amperímetro A2. O amperímetro A1 mede uma corrente I1, o amperímetro A2 uma corrente I2. Se desprezarmos a resistência dos fios, bem como a resistência interna dos amperímetros, normalmente os amperímetros apresentam resistências internas relativamente baixas. O que acontece é que a corrente elétrica, o que está aqui marcado no circuito a vermelho é o sentido convencional da corrente elétrica, é do polo positivo para o polo negativo. Já sabemos que o sentido real é do polo negativo para o polo positivo. Se fizermos esta experiência, o que vai acontecer é que a corrente, o valor da corrente medido pelo amperímetro A1 vai ser igual ao valor da corrente medida pelo amperímetro A2. Ou seja, a corrente em qualquer secção do circuito vai ter sempre o mesmo valor. Vamos então agora ver o que é que acontece com a diferença potencial. Ou seja, temos novamente um circuito idêntico ao anterior, temos aqui 3 resistências
associadas em série. Temos aqui uma lâmpada e colocaram-se aqui no circuito vários voltímetros para medir a diferença de potencial nos terminais de cada uma das resistências. Colocou-se um voltímetro nos terminais da associação e um voltímetro em cada uma das resistências. O que se verifica, experimentalmente, é que a diferença de potencial nos terminais, ou seja, entre A e F, dos terminais da associação, há de ser igual à soma da diferença de potencial em cada uma das resistências. Ou seja, nós podemos escrever que o U, que é o valor medido pelo voltímetro nos terminais da associação, é igual à soma das diferenças de potencial em cada uma das resistências, R1, R2 e R3. Naturalmente que podemos ter lâmpadas também associadas em série, assim como vimos atrás, podemos ter resistências associadas em série. Por outro lado, podemos ter então resistências associadas em paralelo, o mesmo falando com outro tipo de componentes. Nesta representação que aqui está, a corrente sai do polo positivo do gerador, chega neste ponto e uma parte da corrente passa pela resistência R1, outra parte pela resistência R2 e outra parte da corrente pela resistência R3. Aqui ao lado estão representações equivalentes do que eu acabei de dizer. Na prática, poder-se-ia fazer as medições, que era montar um circuito idêntico a este, com 3 resistências associadas em paralelo. Coloquei aqui 3, mas podia ter colocado outras. Colocou-se um amperímetro nesta parte, que é o circuito principal, a parte do circuito que vai do gerador até o início da derivação, e ele mede uma corrente I, e depois mediu-se a corrente em cada uma destas derivações, ou seja, colocou-se aqui 3 amperímetros, A1, A2 e A3. O A1 mede uma corrente I1, o A2 uma corrente I2 e o A3 uma corrente I3. O que se verifica é que a corrente no circuito principal, I, há de ser igual à soma das correntes dos circuitos, portanto, das derivações. Ou seja, o I há de ser igual a I1 mais I2 mais I3. Para nos ajudar, de algum modo, a perceber isto, nós podemos estabelecer uma certa analogia com um circuito hidráulico. Ou seja, se tivermos um caudal a chegar aqui, uma parte há de ir para este lado, para a resistência R1, outra parte para a resistência R2 e depois outra para a resistência R3. Naturalmente que deste lado o I3 junta-se com o I2 e finalmente o resultante de I2 mais I3 junta-se com I1 e obtemos novamente a corrente no circuito principal I. Então podemos dizer que num circuito com componentes elétricos ligados em paralelo, a corrente elétrica no circuito principal, I, é igual à soma das correntes elétricas nos circuitos derivados. Vamos então ver o que é que acontece relativamente à diferença de potencial. Reparem, temos aqui então o circuito anterior. Isto parece uma coisa um bocado complicada. Temos aqui os amperímetros. A, circuito principal, primeira derivação, segunda e terceira. A1, A2 e A3. Neste caso estamos interessados na diferença potencial nas extremidades. Podemos imaginar que não temos aqui os amperímetros, por exemplo. Reparem, uma das aproximações que habitualmente fazemos é desprezar a resistência dos fios condutores, de maneira que, no caso do voltímetro V1, ele estar ligado aqui e aqui é a mesma coisa que ele estar ligado neste ponto e neste. Então, o voltímetro V1 marca uma diferença de potencial UR1, para indicar que seria a diferença potencial nos terminais da resistência R1. O mesmo se pode dizer relativamente ao voltímetro V2, desprezando a resistência dos fios, estar ligado aqui ou neste ponto é a mesma coisa, e o mesmo se diz relativamente a este ponto ou este. Assim sendo,
Quando temos uma associação de resistências ligadas em paralelo, o que se verifica é que a diferença de potencial nos terminais das resistências elétricas associadas, ou seja, neste caso R1, R2 e R3, vão ter exatamente o mesmo valor. Então podemos dizer que o R1 há de ser igual a o R2 e que, por sua vez, há de ser igual a o R3. Se mais resistências estivessem associadas, poderíamos dizer exatamente a mesma coisa. Naturalmente que se em vez de resistências tivéssemos lâmpadas ou outros componentes, iríamos chegar exatamente à mesma conclusão.